Gente, vamos falar de Shimshon Magibor. No vídeo anterior, voltei da introdução, falei aqui de Israel, como é que tá a situação e tudo mais, Shimshon Magibor. Vamos lá, vamos entender primeiro o conceito de santidade. O Criador fala assim, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Aí tem outro versículo que fala assim, vocês serão santos e serão meus. Os sábios explicam. Se você está buscando se aproximar do Criador, isso é santidade, porque Ele é santo. Então você vai fazer as coisas que Ele mandou fazer. Primeiro ponto. E aí você vai ser dele. Ou seja, você deixa de estar sob o domínio, sob a influência das nações. Tanto de você se comportar como as nações, fazer as coisas erradas que eles fazem, como você ser afetado por eles, né? Sofrer na mão deles. Então a gente vê que todo momento que o povo judeu está forte nos mandamentos, o povo judeu é insuperável. E todos os momentos que o povo judeu se afasta do Criador, vários problemas existem. Desde a época lá depois do rei Shilomo, que aí vai dividir Israel, aí o rei lá vai fazer um outro templo, aí tem idolatria, aí começa a vir vários povos, vários reis conquistando, e até que vem o Nabucodonosor, que é o nome da nave lá do pessoal do Matrix, lá do Neo, lá né? Nabucodonosor, o nome da nave. Daí vai vir Nabucodonosor, destrói o primeiro templo, tudo mais, tudo isso Moisés já disse, Moisés já deixou claro. Então quando a gente busca o caminho de santidade, só essas coisas boas acontecem conosco. Se a gente não busca esse caminho de santidade, é justamente o inverso. A gente na Torá, né, que a Hashem vai mandar um povo que não vai ter pena de ninguém, não vai ter pena de criança nem de velho. E isso se aplicou a vários povos, a Nabucodonosor, aos romanos, aos nazistas e agora aos muçulmanos. Tipo assim, muda o rótulo do veneno, mas é o mesmo, tá? Então, santidade, vamos lá. Quando o povo saiu do Egito, tem uma tribo que é a tribo de Dan. A tribo de Dan tinha uma missão especial, ela ficava por trás, ela era a última tribo. Então tinham pessoas que eram, todo mundo ali era santo, todo mundo era religioso e tal, mas tinha umas pessoas que não eram tanto assim. Então o que acontecia? Elas acabavam sendo convidadas a ser tiradas da nuvem de glória, nuvem, né, que protegia o povo. Imagina, no deserto, o calor horrível, a Hashem mandou uma nuvem, né, miraculosa, mas tinha pessoas que eram, pô, por favor, quem trouxe esse cara aqui? Bota ele para fora. E a missão da tribo de Dan era o quê? Era pegar essas pessoas e falar, pô, cara, vamos lá, vamos cumprir os mandamentos, pô, Kadosh Baruch Hu, vamos lá, Torá, legal, bonito, maravilhoso, vem. Só que para você ter essa missão, o tzadik que tem essa missão de trazer pessoas em Techuvá, ele tem que se abaixar um pouco do nível dele, para poder dialogar com essas pessoas do mesmo nível. Então é uma missão muito especial para a tribo de Dan, mas ao mesmo tempo perigosa. Porque como a gente tem que se abaixar um pouquinho, né, do nível deles, então fica ali aquela linha tênue entre eu estou me comportando dessa forma para trazer eles de volta, e aquela coisa de, pô, é legal viver aqui nesse nível mais baixo, né, e acabar se perdendo. Não é à toa que no futuro a tribo de Dan vai ter problemas ali envolvendo idolatria. Um templo que ele rivalizava lá com o tabernáculo de Shiló, e enfim, vai ter problemas, tá? Só que a tribo de Dan tinha algo especial. Como ela tem essa função de ter pessoas de Techuvá, quem tem essa função por excelência? É o Mashiach, o Messias, né? Tanto que ele vai trazer o mundo inteiro para Techuvá. Tá lá no Zacarias no final, que diz que todas as nações vão reconhecer que Hashem é o Deus verdadeiro, vão mandar representantes, né, na festa de Sukkot. A nação que não mandar não vai ter chuva. Se o Egito não mandar, não vai receber chuva. Está escrito lá Zacarias, Zechariah, lá, acho que é o último capítulo, 13 ou 14, não me engano. Tá lá, você pode abrir aí, pesquisar e ver que eu não estou inventando. Então tá bom. E aí, o Yaakov vai vindo, Jacó, quando ele vai dar uma brachá para os seus filhos, ele vai revelar o futuro, ele fala sobre Dan, ele vê um personagem na tribo de Dan, e ele pensa que esse personagem é o Messias. E ele fala, sua salvação eu espero, Hashem. Que personagem era esse? É força na peruca, peruca de Sansão, era o Shimshon, né? Então o Shimshon, ele vai ser uma figura que, quando você lembra de tudo que você viu relacionado a Shimshon, você vai perceber hoje que você aprendeu tudo errado, tá? E tudo que eu estou trazendo, o que eu estudei no livro do Rabi Eliyahu Dessler, tá? Ele vai explicar a questão de Shimshon. Primeiro, o Shimshon vai ser o primeiro personagem que ele vai ser kadosh, vai ser santo, ser sagrado, antes dele nascer. Aparece um anjo para a mãe dele, aparece um anjo para o pai dele, daí você já entende o nível elevadíssimo dos pais dele.
né? Para merecerem que venha um anjo e fale com eles. E eles, antes de nascer ali, pô, o feto na barriga da mãe, a mãe não podia nem beber vinho nem nada. Um nazir é uma pessoa que ela busca se santificar mais. Não necessariamente porque ele é uma pessoa já muito justa e quer ser mais justa. Muitas vezes o nazir é uma pessoa que ele percebe que ele precisa virar nazir, senão vai dar ruim, vai desgringolar. Né? Tanto que os sábios explicam que a Torá fala sobre a mulher que foi pega em adultério, que tem que beber as águas amargas lá da Sotá, e em seguida fala do nazir. E perguntam, pô, mas por que o nazir está vindo depois da mulher da Sotá? Porque fala que um homem que viu uma mulher em desgraça sendo julgada por ter ido por esse caminho ruim, por que a mulher foi por o caminho ruim de trair o marido? Porque tem vinho na coisa, ela bebeu e fez besteira. Então ele vai fazer o quê? Vai se abster do vinho. Então o nazir, ele não bebe vinho nem nada que vem da uva, ele não pode se purificar por um morto e não pode cortar o seu cabelo. Né? O cabelo do nazir é chamado de coroa, a coroa do nazireu, do nazirato. E aí, o Shimshon, eu misturei Sansão com Shimshon, ele já vai nascer nessa configuração. Aí você tem que entender uma coisa. É dito que a Shekhinah, que é a presença divina, ela pairava sobre ele. O termo que é utilizado é um termo parecido também com o termo do sino, né? Que é como se ela badalasse sobre ele. Assim como o sino ele faz som e para, o sino faz plim, blom. Ele não faz um som contínuo, ele faz um som e para, um som e para. Assim ia ser a presença divina sobre Shimshon. Ia vir muito forte sobre ele e de repente ia sair completamente. Desde cedo, para que ele se acostumasse a lidar com isso, né? E aí, ele já tem esse treinamento, e aí ele tem uma característica que ninguém tem. Chega um momento que ele chega assim e fala pro pai e pra mãe dele, eu quero casar com aquela mulher. Porque aquela mulher era filisteia, né? E é proibido o judeu casar com a mulher não judia. Só que os pais dele falam, não, que isso, meu filho, como, não sei o que absurdo e tal, você é um tão tzadik, você é um homem tão justo fazer isso. E aí ele fala, mas ela é boa aos meus olhos. E o versículo em seguida diz que isso vinha de Deus, ou seja, essa era a vontade de Deus. Daqui a gente aprende que Shimshon é tão sagrado que ele enxergava exatamente a vontade de Deus. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Justamente por ele entender que ele tinha essa característica, aqui foi a única falha que ele cometeu. Foi ter esse orgulho. Ele teve orgulho de enxergar qual era a vontade de Deus. E aí o que vai acontecer? Como o justo ele é cobrado pelo mínimo defeito, pela mínima coisinha que ele faz, vai ser justamente por conta desse orgulho que ele não vai conseguir enxergar a Dalila, vai ser enganado por ela e vai acabar sendo capturado. O que acontece na prisão? Cegam ele. Medida por medida. Ele se envaideceu desse olhar sagrado que ele tinha, que ninguém mais tinha. Você vai olhar qualquer pessoa, Abraão, ele, pô, né, ele está sendo testado. Ele não tinha essa capacidade de olhar e saber exatamente a vontade de Hashem. Os patriarcas, Moshe, ninguém tinha. Ele tinha, Shimshon tinha isso, porque ele é sagrado desde o nascimento. Aí ele vai ser cego. Ele vai perceber o erro que ele cometeu e o que ele faz? Faz techuvá. A techuvá dele é aceita. Ele consegue então derrubar lá os pilares, a gente sabe a história, e fala que ele matou mais gente na morte dele do que em vida. Acabou a história? Não. Ele julgou o povo judeu por 20 anos. E o temor que os filisteus tinham por ele durou 40. 20 anos enquanto ele estava vivo e mais 20 anos depois da morte dele. O que tem de especial nisso? No início do livro, da história pelo menos, né, de Shimshon, diz que Hashem iria iniciar o processo de redenção do povo judeu. Não disse que Hashem iria redimir o povo judeu, mas iniciar o processo. Por quê? Porque aquela geração ainda não tinha o mérito de vir realmente a redenção. Então Hashem iniciou. Shimshon era tão sagrado que ele lutava sozinho. Você vê que todos os incidentes dele nunca é os filisteus contra o povo judeu, é os filisteus contra ele. Ele luta sozinho. Sabe quem luta sozinho, gente? O Criador. Shimshon é tão sagrado que você faz essa comparação dele com o Criador. Ele não precisou montar exército, ele não precisou fazer nada. Ele sozinho fazia e acontecia. Sozinho. Então, acabou Shimshon,
os filisteus com medo, o tempo passa, o tempo vem, até que a gente sabe a surgir Davi, e aí Davi já manda um gigante filisteu, já manda para o saco. Depois os valentes de Davi mandam os irmãos dele, os outros e acaba, e aí é o reinado de Davi, de Shilomo, e aí Shilomo foi rei de todo o planeta, paz sobre toda a terra e tudo mais, um prenúncio, né, da era messiânica. Então, gente, Shimshon, você talvez já acreditou que Shimshon era um cara fortão, tipo um fisiculturista que tinha o corpo ali do Ramondino ou do Sibam, né? Mas não, a força dele é sobrenatural. Talvez você pensou que Shimshon era um cara mulherengo, que tudo dele está envolvido mulher. Não, tudo que ele fez foi a vontade do Criador, que queria que Shimshon lutasse dessa forma, criando incidentes e resolvendo as coisas sozinho. E agora você acabou de descobrir que Shimshon era um homem, se não o mais sagrado que existiu, um dos mais sagrados que existiram. Não é à toa que no povo judeu existem vários judeus que até hoje têm o nome de Shimshon. Eles dão o nome para os seus filhos de Shimshon, se chamam de Shimshon, tá? Então, espero ter contribuído aí para trazer essa história real, né? Limpar o nome do Sansão e trazer um pouco de luz nesse momento de escuridão. Tenho plena convicção em Akadosh Baruch Hu que é óbvio, tudo vem dele, tudo é decretado por ele. Quando houve o Shoah, o Holocausto, as nações que odeiam o povo judeu, elas ficaram numa situação em que os judeus reivindicaram: a gente quer a nossa terra, para a gente não sofrer mais isso. E elas não podiam dizer, não vamos dar, porque não vai dar por quê? Vocês são nazistas também? E eles vão dizer, não somos nazistas não somos nazistas não, tá bom, vamos votar na ONU, toma sua terra. Então eu vejo esses acontecimentos e essas imagens aí que o próprio grupo terrorista manda, tudo mais. Eu acho que as nações estão chegando nessa mesma situação, em que Israel vai falar, a gente vai ter que fazer tal coisa, e elas vão ficar assim, não dá para dizer que não é para, entendeu? Não dá para ir contra agora. O que Israel quiser fazer para retaliar, para se defender, para atacar, para contra-atacar, seja o que for, vão ter que engolir, né? Porque você vai falar o quê? Somente as pessoas mais perversas, esses marxistas aí né? Esses desgraçados aí que ainda tem coragem de defender o grupo terrorista e apoiá-los e etc e tal. Qualquer pessoa de bem, decente, não espera outra coisa senão a justiça, né? Que essas pessoas paguem com a vida deles todas as vidas inocentes que eles executaram de forma brutal e fazendo-as sofrer de forma inimaginável. Então, o Criador te abençoe a mim, minha casa, minha família. Todo esse estudo, todo o mérito desse estudo, dessas palavras de Torá eu ofereço, né, pelo sucesso das nossas forças de defesa, pela elevação da alma de todos aqueles que se foram, tanto civis como soldados de Israel, pelo êxito, somente pelas coisas boas que a gente precisa nesse momento, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.